E aí pessoal, tudo certo? Bom, faz uns dias que eu não faço vídeo de evolução de nenhuma árvore. Aí esse cambuim nós utilizamos num vídeo onde nós falamos de poda, certo? Alguns de vocês devem lembrar. E aí eu resolvi fazer a evolução dele, porque ele é uma árvore bem bacana, é uma árvore que era lá do professor Júlio e eu trabalho nela desde 2017, certo? É um cambuim que eu gosto bastante, tá com uma estrutura, com uma formação bem interessante. E aconteceu uma coisa nele agora nessa última estação aí, perto, última estação que eu digo é nesses últimos tempos, né? Eu troquei a frente dele. Então eu vinha trabalhando dos dois lados de forma homogênea, mas teve um lado que perdeu um galho bem importante e por isso eu tive que reestruturar essa parte. E essa parte passou a ser a frente dessa árvore. Então é interessante que a gente pode acompanhar um pouquinho desse processo e ver o que a gente está fazendo agora, né? Então eu vou mostrar ela de pertinho, depois a gente faz a evolução dela. Ah não, melhor, eu tenho umas coisinhas para melhorar, eu vou melhorar aqui fazendo um time-lapse, tá? Bora lá? Antes eu vou dar uma mostradinha dela de pertinho. Vamos lá, então vamos chegar pertinho dela. Pessoal, esse ainda não é o vaso definitivo, embora seja um vaso bastante bom do amigo Anodera. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. A gente vai chegando perto, já vai vendo algumas características dessa árvore. Então, primeiro, a opção de ser à frente aqui, a gente consegue ver bem essa questão do Nevari, né? Então, ele aqui está bem radial, ele tem uma conicidade interessante. Aqui tem até um aramezinho que eu acabei colocando, porque estava um pouquinho alta essa raiz. Eu consegui fazer uma tração e ela ficou super bem posicionada, né? Aqui, nessa nova frente, pessoal, eu tinha comentado que nós perdemos um galho, e esse galho foi aqui. Então, nessa época, esse galho que preenchia esse espaço, e agora, depois da decisão da frente, aí eu acabei resolvendo essa questão do corte, então a gente fez um melhoramento aqui nessa região, e agora eu estou melhorando a espessura desses galhos aqui que estão então formando essa nossa frente, tá? Algumas coisas que a gente tem que melhorar, e é isso que eu quero ver se consigo fazer agora, é dar um movimento para esse galho aqui, certo? Vejam que ele está bastante reto, se a gente olha de frente, para mim ele me incomoda um pouco. E outra coisa interessante é que o ápice dessa árvore está vindo aqui, tá? Então olhem que ele está indo lá para trás, ó, estou mostrando aqui, né? Vamos chegar mais pertinho. Aqui atrás está o ápice. E eu quero fazer com que esse ápice que está aqui, ó, ele fique mais voltado para o lado da frente, embora, se nós olharmos pela lateral aqui, tá? Ele já está fazendo uma curvatura para frente, porque ele está lá, tá mais ou menos aqui. Vamos ver se consigo mostrar direitinho. Aqui, tá? Então ele está aqui. Então ele tem uma curvatura, mas eu quero tentar puxar ele um pouquinho mais para frente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos dar uma voltinha aqui pela nossa árvore. Ela está com uma estrutura onde eu vou melhorar depois aí a questão das ramificações ainda. Vejam que desse lado parece que está um pouco mais maduro, mas aqui realmente é um lado que era a nossa frente, né? Aqui a gente consegue ver bem o ápice aqui. Eu já consegui dar uma inclinação para ele, mas vejam como a gente tem aqui uma estrutura bem interessante desses galhos. Por que que essa mesma estrutura não está aqui, né? A gente tem ela aqui já sendo formada, mas lembrem que eu tinha perdido aqui o galho que fazia esse papel. Foi um estresse hídrico que teve, uma época que eu tive que viajar e foi perdida essa parte, tá legal, pessoal? Vou tentar resolver no time-lapse agora, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, pelo menos essa parte aqui, e depois a gente dá uma olhadinha como é que ficou, tá legal? Abraço! Vamos ver aqui então, pessoal. Então, olha só, o que que nós temos aqui, né? Vejam que agora a gente, mesmo olhando daqui, a gente consegue ver que nós temos um ápice, né? Agora ele segue aqui, vem por aqui e segue. Então, eu consigo ver essa continuidade, né? Isso é bem importante. Obviamente, depois tem algumas outras situações que a gente vai melhorando, né? Tirei um galinho daqui, tá? Esse galinho ele tava retinho aqui, mas eu percebi que eu conseguiria dar uma melhora visual aí para a gente enxergar esse nosso ápice aqui de forma mais importante, né? E aqui esse galinho também que estava mais voltado para frente, a gente conseguiu dar um movimento, que fez a gente também melhorar essa questão desse galinho que está um pouquinho mais grosso, ele acaba parecendo menos à medida que esse aqui for ramificando também, né?
Então tá bem bacana. Aqui, obviamente, tem uma ramificação, né? Olhando de frente a gente não consegue ver muito bem, mas ele é um galho que ele tá bonito e vai melhorando ao longo do tempo, né? Ele já tá bem ramificado aqui e aqui. Ele tá copado, assim, a copa tá maior do que eu gostaria, mas aqui eu não tô preocupado com estética agora, tá, pessoal? Eu tô preocupado em acertar a estrutura da minha planta. Então, por isso abriram alguns espaços aqui, né? Abriram alguns espaços aqui, e é até bom, porque daí nessas regiões vai entrando sol e a gente vai conseguindo ramificar mais. Só mostrar essa parte do nebari que eu não tinha mostrado, que era a frente antiga, né? Então vejam que eu tenho algumas falhazinhas, embora ele esteja com a conicidade aqui, me falta uma raiz importante aqui, né? Essas raízes elas estão em formato meio de aranha, que não fica muito bonito, assim, umas perninhas muito estiradas, né? As raízes. Então a gente vê que quando a gente vem aqui para essa frente, tá bem mais agradável, né? Aqui a gente não consegue ver muito bem, mas já dá para ter uma ideia de que essa árvore está se desenvolvendo bem. Tá legal? Bora lá. Bom, vamos direto ao ponto aqui então. Pessoal, vejam aqui o cambuim, lá em maio de 2017, certo? Aqui a gente conseguia ver uma partezinha do nebari, a gente conseguia ver que onde tinham sido feitos alguns cortes aqui, para já começarmos, então, a preparar os galhos da nossa árvore. Mas eles ainda não estavam aí na altura certa, não estavam com movimento. Nós tínhamos aqui um ápice que ele tinha uma parte bastante reta, então dá para ver na próxima foto aí que a gente teria que fazer algum tipo de acerto. Se conversou na possibilidade de se deixar, mas vejam que não estava muito harmônico assim. Essa árvore ela tem um movimento bem tridimensional. Se nós, depois vão ver a lateral dela aqui, ele tem um abaloamento para o lado da frente que fica bonito. Nós temos aqui alguns movimentos que já vão sendo gerados e aqui ficava muito reto, né? Então isso aí não estava legal. Também não tínhamos aqui os galhos nas posições que a gente precisava. Aqui a parte do nebari já dava para a gente ver, né, que esse lado aqui não estava muito interessante. Na época talvez eu não tenha prestado muita atenção, mas eu me lembro que uma coisa que eu tinha muita esperança era de criar uma raiz aqui nessa região e com o tempo, à medida que fosse ramificando essas outras, a gente conseguisse gerar aí um espalhamento dessas raízes. Não foi o que aconteceu, tanto que depois nós acabamos mudando a frente, como a gente viu já ali no início e veremos depois um pouquinho melhor. Aqui a parte onde ficou, então hoje como a nossa frente, certo? Vejam aqui que já tínhamos essas raízes mais espessas, aqui tinha uma raiz bem fininha, aqui a gente já via a conicidade que estava sendo gerada nessa árvore. Primeiro trabalho realizado em agosto de 2017, nessa época que essa árvore foi, ela não estava brotando muito, era uma árvore que ela estava bem, ela estava saudável, mas nós optamos aí por fazer ela pegar mais energia para ir depois no início da primavera começar com os trabalhos, né? Então, final do inverno, início da primavera, aqui em agosto. Então a gente fez os cortes que eram necessários, vejam que saiu aquela parte reta e acabamos criando uma conicidade melhor aqui. O que mais que foi feito foi colocar os galhos nas posições. Obviamente que se nós prestarmos atenção, pessoal, o que foi utilizado todos esses galhos é mais ou menos aqui, ó, vejam a seta, é essa região aqui, né? O resto depois tudo foi retirado. Então não precisa se preocupar aqui em dar uma estética para essa parte mais das pontas. Obviamente que a gente dá um formatinho para quando ela brotar ficar aí bonitinha e tal, mas não é uma coisa que a gente precisa se preocupar em dar um movimento até o fim desse galho ou se apegar a alguns detalhes nesse ponto da árvore, né? Do desenvolvimento dela. Aqui a parte que na época era a parte de trás, vejam que realmente ela não estava muito interessante também aqui, né? Embora a gente tivesse um movimento aqui bem suavezinho, o que é interessante, porque nessa parte de baixo, olhando de frente, nós não temos um movimento lateral, então ela fica uma parte um pouquinho mais reta, né? Então não tem por que dar uns movimentos muito drásticos aqui também nos demais galhos, né? Tem que acompanhar essa elegância da nossa árvore. Isso em agosto de 2017. Pessoal, aqui em dezembro de 2018, então vejam uma coisa, né? Esses galhos aqui já tomaram uma maturidade, eles foram tendo um engrossamento, a gente consegue ver aqui a gente não consegue ver tanto, mas nós tivemos um problema. Essa parte aqui, ela começou a queimar a parte das brotações. Vejo que essas folhas não estão muito bonitas, então eu ainda estava assim aprendendo, estudando sobre o cultivo, errando bastante. Ainda erro, obviamente, né? Mas claro que a gente vai otimizando e esse tipo de coisa vai acontecendo menos. O que foi feito na época, vejam que aqui
a gente consegue ver de forma mais significativa, né? Vejam só aqui nesse lado aqui da árvore, vejam a maturidade desses galhos e vejam aqui também essas partes queimadas e com pouca força. O que foi feito, né, pessoal? Essa árvore estava com um transplante atrasado e não estava pegando muito sol nesse lado. Então, eu esperei um pouquinho, se esperou essa árvore pegar um pouquinho mais vigor, aí foi retirado essa parte verde que estava mais forte, não toda, só reduzida, certo? E foi feito um transplante com retirado de aproximadamente uns 20% da raiz, o que foi pouco, mas que permitiu mais espaço no vaso para crescerem raízes novas e essas raízes capilares terem a capacidade de absorver melhor a água e os nutrientes. E nós tivemos uma resposta bem rápida, logo ela pegou vitalidade de novo. Então o erro aconteceu, foi feito, foi feio, mas não perdemos galhos importantes, perdemos força, né, de uma parte da árvore, mas conseguimos recuperar aí depois que foi detectado esse problema. Isso lá em dezembro de 2018. Isso aqui é de junho de 2019, tá? Eu não tenho muitas fotos dessa época, essa nem é uma foto muito boa, mas a gente já consegue ver, pessoal, que a força está bem distribuída de novo, né? Vejam que aproximadamente 6 meses depois, a força está bem distribuída. Vejam que os galhos estão com uma distribuição boa, estão com uma força boa. Não temos mais aquele problema que a gente estava detectando antes, né? Aqui já agora, em 2020, que foi onde optamos por essa frente aqui, certo? Então foi um trabalho que eu fiz aqui em casa. Essa parte aqui eu vi que esse nebari realmente estava muito melhor, muito mais agradável. Porém, eu tinha perdido aquele galho aqui, então eu tive que fazer o acerto da cicatriz. Alguns galhos que estavam aqui nessa região, fechando a copa, agora precisam criar mais força. Então foi isso que a gente fez nesse período, desde fevereiro até esse momento. E também esses aqui que são os primeiros galhos, né? O primeiro galho, depois tem o galho de fundo aqui, o segundo galho. Eles têm que pegar um pouquinho mais de espessura, porque realmente eram galhos que não faziam parte da composição deles lá do início. Então, eles não vieram desde lá de 2017 sendo trabalhados. Por isso que, se vocês verem ele na filmagem, vai ter alguns galhos que vão estar um pouco mais retos, alguns galhos que não estão com muito movimento, porque nesse momento eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou trabalhando por porção, né? Então, a parte mais baixa agora vai estar crescendo mais, tanto que a copa está maior, ela está mais copada, os galhos de baixo eu praticamente não cortei as pontas desses galhos para deixar que eles cresçam mais à vontade, certo? E aí a gente vai moldando, vai trabalhando ela à medida que ela vai apresentando uma resposta bacana, tá legal? Então vamos ver como é que ela está lá agora, depois desse trabalho de fevereiro de 2020, olhando essa imagem aqui e olhando lá, acho que vai ficar mais claro para a gente ver. Deixa eu só mostrar a parte de trás dela aqui, que antes era a frente e virou a parte de trás, né? Vejam como aqui está mais maduro, né? Essa parte aqui que desde o início vem sendo trabalhada, então está mais madura essa parte aqui. No entanto, desde lá de fevereiro eu estou fazendo com que esse ápice agora seja inclinado lá para a parte da frente, fazendo com que a gente consiga, então, olhar para essa árvore e imaginar que aquilo ali, então, é a frente realmente dela, com bom nebari, com bom movimento, visualizando o ápice, com conicidade dos galhos. Tá legal? Bora lá ver como é que ela tá. Até mais! Bom, vamos dar a última visualizada. Vejam como essa árvore já teve uma maturidade bem interessante, já criou essa maturidade desde fevereiro, né? Vamos olhar ela bem de baixo, olha só, interessante, né? Vejam aqui como está essa cicatrização que nós falamos. Ela está fechando muito bem. Aqui tínhamos um galinho que também não estava muito bem, foi, né? Já que a gente trocou de lado, a gente tem que fazer algumas opções. Tiramos um galinho aqui que estava atrapalhando, que não estava bem, tiramos outro. Estamos enxergando bem o nosso ápice. Essa árvore ela está elegante, ela está criando uma estrutura que agora realmente está parecendo uma árvore, né? Olha só, vamos dar uma volta para que a gente possa enxergar alguns detalhes que nós não enxergávamos antes, né? Quando estávamos vendo ela pela primeira vez. Mas sabendo como ela está sendo trabalhada, como ela foi trabalhada, a gente consegue então ver um pouquinho melhor. Espero que tenham gostado, pessoal. Aqui, vamos dar a última visualizada do nosso nebarizinho. Veja que beleza para uma árvore tão pequenininha, né? Ó, vou colocar meu dedo aqui perto, tá? Então, é uma árvore da grossura aqui mesmo, ó. Tá? Ela é pequenininha, só para a gente ter uma ideia melhor da proporção, olha só. Legal, né? Então tá, espero que tenham gostado. Até a próxima, amigos.